Bom, o tema da mensagem de hoje, que foi no passado, é para nós falarmos sobre um tema que é bem, eu diria, polêmico, né? Que fala de abuso espiritual da igreja. Né? E é um tema polêmico. O que pode ser abuso espiritual da igreja? Né? O que pode ser considerado abuso espiritual na igreja? E nós temos algumas dicas, né? Do que pode ser quando a gente pode cometer esse tipo de coisa e como é que a gente pode se prevenir e tomar cuidado para que essas coisas não aconteçam. Então, quando nós olhamos aqui a passagem que foi lida, de Mateus 24, de 45 a 51, fala lá, né, que Jesus já avisava, né, que tem servos maus e servos bons, em qualquer congregação, em qualquer lugar. E que o servo bom é aquele que, se Jesus voltar, né, vai pegar ele fazendo o que tem que ser feito. Ele já sabe, aliás, né, não vai pegar, na verdade, já sabe que ele está fazendo o que tem que ser feito, então ele só vai resgatá-lo. E aquele servo mau que acha que Jesus não enxerga, ou que acha que Jesus não vê o que ele está fazendo, ele vai ser pego na falta. Foi aquilo que disse. Então o servo mau, ali naquela parábola, está dizendo assim, ele achou que o Senhor estava demorando, e tá, vamos fazer o que a gente quer então, já que ele está demorando, não vai voltar mais mesmo? E aí quando ele voltou, deu no que deu, né? Então, Jesus já sabia de que a sua igreja, formada por pessoas, ia ter problemas. E por isso que ele proferiu parábolas já avisando, né? Vai ter servo mau e vai ter servo bom, assim como existe servo mau e servo bom na terra. Como existem pessoas más e pessoas boas, né? E não só pela questão de que as pessoas são só más ou são só boas. Então, na verdade, todos nós temos o mal e o bem dentro de nós. A diferença entre praticar o mal ou não é uma escolha. Né? É uma escolha. E o abuso espiritual na igreja, ele também acontece através de uma escolha. Escolha que as pessoas fazem e que acabam cometendo erros. Né? E, muitas das vezes, esses erros acabam atingindo outras pessoas. Por isso que aqueles que estão, né, responsáveis por algum tipo de serviço têm que tomar os devidos cuidados para fazer esse serviço de acordo com aquilo que Cristo mandou. Para fazer o serviço de acordo com aquilo que Cristo ordenou. Né? Quando nós falamos assim, eu vou fazer porque eu acho que deve ser assim, esse eu acho já começa a ser problema. Né? Na verdade, eu vou fazer porque Cristo mandou que seja assim. Porque Cristo determinou que seja assim. Porque é isso que deve ser feito. E se eu tenho dúvidas, eu tenho que procurar tirar essas dúvidas. Mas jamais fazer as coisas porque eu acho que deve ser assim. Quando nós começamos a achar alguma coisa, é perigoso. Nós temos que fazer, na verdade, na certeza daquilo que Cristo fez, daquilo que Cristo criou. Para não criar, muitas vezes, esse problema de abuso espiritual na igreja. A gente estava comentando ali o Marcelo, eu e ele conversando, e vou dar um exemplo muito simples. Né? Ele disse que no futebol, em uma reunião que teve, né? E aí alguém deu uma entrada, vamos dizer assim, teoricamente lá no quem era reconhecido como pastor, e falou, peraí, mas quem você acha que você é? Isso é um tipo de abuso, né? Que é o abuso de poder. Peraí, quem você acha que você é para você me atingir? Eu não sei no futebol qual era o objetivo, se foi sem querer, se foi por querer, mas você se colocar na condição de superior às outras pessoas só porque você tem uma função, isso pode levar ao abuso espiritual. Numa coisa simples. Né? E você vê então que é muito tênue essa linha que separa de você tomar os devidos cuidados e de você ultrapassar essa linha e estar abusando espiritualmente de alguma pessoa. Porém, se engana quem acha que abuso espiritual é cometido de cima para baixo. Quando eu digo de cima para baixo, para alguém que tem uma função, um serviço, não é questão de hierarquia. Se engana que somente quem está no serviço, ou quem está fazendo uma obra, quem está fazendo um trabalho, que isso acontece se abuso assim. Não. O abuso acontece ao contrário também, daqueles que não estão em alguma função, em algum serviço. Isso também é possível acontecer. E nós vamos ver que na história da igreja,
essas coisas aconteceram. Quer ver um exemplo? Muito simples. Livro de Gálatas, que foi estudado aqui na escola dominical. Qual é o tipo de abuso espiritual que era cometido? Um deles, e muito grave. Judeus querendo colocar a carga da lei sobre os gentios. Isso é abuso espiritual. Porque não foi isso que Jesus criou, mas eles queriam porque queriam colocar o peso da lei novamente sobre os gentios, determinando algo que não era para ser feito mais, que não precisava, colocando uma carga sobre as pessoas, e aquilo é abuso. Né? Algo que não foi o que Jesus criou. Mas por quê? Por causa de orgulho. E aí vem aquela questão. Os judaizantes escolheram o orgulho no lugar de Jesus. Não, todo mundo tem que ter a circuncisão, tem que ser circuncidado. E aí eles acabaram abusando espiritualmente dos gentios. Né? E abusaram de tal tamanho que chegaram a quase assassinar Paulo. Você vê até onde vai, né? Por causa de orgulho, por causa de tradições, por causa daquilo que eu acho que tem que ser daquela forma. Mais uma vez, eu acho. E aí você acaba cometendo um terrível erro, que foi o que eles cometeram. Nós vamos ver outros exemplos aqui, né? Muitas, então, ações e atitudes podem causar abuso espiritual. E se engana que os abusos podem ser cometidos somente por alguém que tem uma função na igreja. Não, pelo contrário. Pode ser por alguém que não tenha também. Abusos também são cometidos por aqueles que somente frequentam os bancos das congregações. É o que acontece. E nós vamos ver que tipo de abusos podem ser esses. Mas então, que tipo de abusos podem acontecer? Nós vamos ver alguns deles. Vamos ver lá em Atos, capítulo 6, versículos de 8 a 15. Logo no começo da igreja, né? Livro de Atos, capítulo 6, versículos de 8 a 15, nós já vemos a morte de um inocente, né? Primeiro mártir cristão, e por causa de quê? Poder. Disputa por poder. E por causa de disputa por poder, né? Já aconteceu ali um abuso sobre as pessoas. Então, Atos capítulo 6, versículos de 8 a 15, nos diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada de libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Sicília e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual falava. Então, subornaram homens que disseram, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investiram, arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas e depuseram, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse de um anjo. E olha que interessante, né? Estevão, ali o primeiro mártir, estava ali sendo condenado por algo que ele não fez. Subornaram as pessoas, abuso de poder. Levaram testemunhas falsas, quer dizer, não diferente do que fizeram com Cristo. Aí depois que vão fazer com todos os apóstolos. Levaram testemunhas falsas e acusaram ele de estar deturpando, né, o evangelho. Sendo que o que ele estava falando justamente era verdade. Se Cristo disse que iria destruir em 3 dias e reconstruir o santuário, e ele fez isso, como que você pode ir contra o Filho de Deus? E você vê que eles não só estavam cometendo abuso espiritual, como não aceitavam Jesus como Salvador, eles chamavam de Jesus o Nazareno, não Jesus o Filho de Deus. Ou seja, então por causa de uma tradição, por causa de algo que estava enraizado neles, que era a lei de Moisés, eles não aceitavam aquilo que Cristo criou. E mesmo olhando para Estevão e vendo o brilho de Deus ali neles, né? Olhavam para Estevão e viam como anjo. Quer dizer, se você olha e não reconhece Deus em nada, vai ser difícil aceitar qualquer coisa.
E por causa disso, ali nós temos aqui já um tipo de abuso espiritual, não é? Que as pessoas fazem de tudo para deturpar a palavra de Deus. Nesse caso aqui, quiseram usar do poder, das tradições. E o pior, né? Subornaram, né, gente? Não cabe nem a gente pensar nisso, né? Quer dizer que o fim justifica os meios, então. A gente pode usar do que a gente quiser, porque vai justificar os meios. E no mundo religioso, infelizmente, aí fora, está desse jeito, que o fim justifica os meios. Então eu posso fazer algo errado para levar ao certo. Será que é isso que Deus criou? Será que é isso que Deus quer? Eu faço algo errado e mesmo assim levo para o certo, está tudo bem? Não é isso, né, gente? Com certeza não é isso que Cristo quer. O que é certo, o que é errado, é errado. Não existe meio termo, né? Lembra que Jesus falou que aquela igreja que estava morta, ele estava a ponto de vomitar da boca dele. Porque estava em cima do muro. Não decidia se era mal ou se era bom. Então não tem em cima do muro. Ou está certo ou está errado. É assim que funciona para Deus, né? E aqui nós vemos o primeiro caso de abuso espiritual. Abuso por causa de disputa de poder. Sendo que o único comandante e o único líder espiritual que nós temos é Jesus para todos. Não tem disputa de poder. Nós podemos ter funções, mas não tem disputa de poder. Não tem esse tipo de competitividade dentro da igreja. Não pode existir. Isso não pode existir. Porque senão leva a abusos espirituais, né? Então não pode existir esse tipo de coisa. Outro tipo, né? E com esse tipo de abusos também nós vamos ver agora em uma passagem, né? Em uma congregação que todo mundo conhece, dos mais péssimos exemplos que podem existir, que é a igreja de Corinto. Né? Não é à toa que Deus deixou registrado como nós conseguimos ser tão ruins ao ponto de ter um péssimo exemplo de todos, né? A ponto de Paulo dizer assim: nem pessoas de lá fora, nem gentios têm a capacidade de fazer o que vocês fizeram. Olha, então como a gente pode ser ruim, né? Como qualquer pessoa pode ser ruim. Nós temos o bem e o mal dentro de nós. E mais uma vez, aquilo que nós alimentamos mais é aquilo que vai sobressair. Então, antes de nós lermos, só para lembrar, o que tinha na igreja de Corinto? Vamos dar uns exemplos. Litígio entre irmãos. Então, assim, não consegue se resolver, nós vamos na justiça. Dentro da igreja de Cristo, como que pode ter irmãos brigando com irmãos a ponto de chegar à justiça? Não pode. Outra coisa que acontecia lá, cobrança de favores. Eu faço um favor para você, mas eu quero de volta. E eu vou te cobrar o que eu fiz. Onde entra? É melhor dar do que receber. Outra coisa que estava lá, emprestando dinheiro com juros. A igreja virou banco. Como pode nós emprestarmos dinheiro para alguém da igreja com juros? Nós não somos bancos, nós não podemos fazer isso. E onde é que entra, mais uma vez, o dar? É melhor dar do que receber. Onde entra o galardão? Aí depois tinha lá, pessoas que só reclamavam, mas que não contribuíam nem para a melhoria. Isso também é um tipo de abuso espiritual que vem de baixo, né? Vamos dizer, de baixo para cima. E não estou falando de hierarquia. Estou falando assim, tem pessoas que só sabem reclamar o tempo inteiro, mas não contribuem para melhorar. Sabe por quê? Porque não sabe também. Quando alguém só reclama e não tem como melhorar, é porque ela também não sabe que precisa melhorar. Às vezes não sabe nem porque está reclamando. Então isso também é um tipo de abuso espiritual, porque coloca uma carga sobre quem está fazendo e tentando fazer a coisa certa, inimaginável. E só quem passa por isso sabe. E isso também é um tipo de abuso espiritual. E não estou dizendo que as pessoas não podem pedir melhorias. E que as pessoas não podem conversar. Mas tem que ajudar. Tem que contribuir. Não é? É a mesma coisa que imagine só eu lá em casa e falar assim: poxa, mas você é minha esposa e não lava a louça nunca direito. E eu lavo a louça? Quando foi que eu lavei? E o que é lavar direito? Talvez a minha perfeição de lavar a louça seja só eu que tenho que fazer. Por que não?
Então a gente tem que tomar cuidado com a carga que nós colocamos sobre as pessoas, porque isso é abuso espiritual também. Outra coisa, coloca toda a sua carga emocional sobre os outros. O que é colocar toda a sua carga emocional dos outros? Né? Eu tenho problemas emocionais, eu coloco tudo sobre... A culpa é sempre dos outros, nunca minha. Sempre os outros que estão errados, nunca sou eu. Não é? É fácil assim, né? Eu justificar por que eu estou ruim emocionalmente. Não, porque a culpa é dos outros, não é minha. Outra coisa, né? Além dos abusos emocionais, também, além da crítica, não faz nada. É como nós dissemos. Então, as pessoas lá na igreja de Corinto também, na verdade elas estavam até piores, né? Porque elas nem reclamavam mais, né? Elas aceitavam as coisas do jeito que eram. Mas Paulo, ele mostrava para elas como deveria ser feito. E que não cabia fazer da forma que eles estavam fazendo. Né? Então nós temos que tomar cuidado, porque abuso espiritual é independente se você tem um cargo, uma função ou não. Todos nós podemos cometer abusos. Né? Quando nós colocamos uma carga maior em cima das outras pessoas. Quando nós não dividimos a carga. Quando Jesus, na verdade, falou, cada um pegue sua cruz e me siga. Então pegue seus problemas, siga Jesus, peça ajuda sim, mas não coloque a carga só sobre os outros. Carregue também. E isso é ter comunhão. Ter algo em comum. Isso é ter comunhão. Estamos felizes quando está tudo certo e estamos tristes quando está tudo errado. Simples assim. Mas não podemos colocar a carga só sobre os outros. Temos que carregar junto. Tá? Então é isso que nós temos que fazer. E a certeza que nós temos é quando nós lemos lá, né, em Corinto, que tradições, crenças, brigas por poder eram mais importantes do que a verdade. Eles estavam cegos para a verdade, porque o que eles achavam que era mais importante era o que eles queriam que fosse daquela forma. E não o que Deus queria para a igreja. Então os judeus abusaram dos cristãos, querendo colocar o peso da lei sobre os gentios. Em Corinto, dissensões, invejas, adultérios, glutonarias, orgulho, egoísmo, colocavam uma carga enorme de uns sobre os outros. Foi tudo isso que aconteceu. E olha onde nós podemos ver. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 a 8. Já começa dizendo assim, né? As dissensões demonstram falta de espiritualidade. Né? Paulo já começa dizendo, né? Ter esse tipo de coisa já demonstra falta de espiritualidade. E nos diz assim, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Ou seja, todos nós somos o quê? Trabalhadores. Então eu não tenho que tomar partido, eu sou de isso, eu sou de aquilo, eu acredito naquilo que aquela disse ou naquilo que aquele disse. Não, na verdade eu acredito na Bíblia. Eu acredito em Jesus. E se há algum problema, nós temos que tratar entre nós. Não é? O que adianta eu ter um problema na igreja de Cristo e espalhar os quatro ventos? Vai ajudar a resolver o problema? Não, vai dar um mau exemplo para aqueles não crentes. Esse é o problema.
Então nós devemos tratar onde? Entre nós. Não é? Entre nós. Porque o que nós temos que exalar para as outras pessoas são as boas obras, os bons exemplos. Aquilo que é problema tem que ser tratado entre nós. Por quê? Porque assim nós damos bom exemplo de Cristo. Não somos perfeitos. Temos problemas. Mas isso não pode levar a dissensões, invejas, ciúmes e nada disso. E na igreja de Corinto estava acontecendo porque as pessoas estavam disputando o poder. Eu sou daquela pessoa, eu sou dessa, eu sou daquela e assim por diante. E não existe isso. Nós somos todos de um só, de Jesus. Nós somos todos de um lugar só, de Deus. Nós somos todos da igreja que segue a Cristo, de uma igreja só, que é a única que existe. Que é a igreja de quem? De Cristo. Não é? Então nós somos de um lugar só. Não tem por que ter dissensões, invejas, ciúmes, nem nada. E todos os problemas devem ser tratados internamente. Não é? E não é uma questão de esconder nada. Não é uma questão de esconder nada. É uma questão de quê? De que os problemas da igreja têm que ser tratados pela igreja. Só isso. Não é? Somente isso. E lá fora nós devemos passar o quê? O bom exemplo. E nós temos problemas, mas nós resolvemos. Né? Baseados em quê? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. 1 Coríntios 6, de 1 a 8. Primeiro Coríntios 6, de 1 a 8. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante injustos e não perante aos santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante a incrédulos? Ou só existir entre vós demandas já é uma completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis injustiças e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos? Então a igreja de Corinto tinha um tipo de abuso espiritual que era litígio entre irmãos. E em vez de resolver entre eles, eles iam para a justiça. E Paulo está dizendo, perante a incrédulos, vocês vão resolver o problema que poderia ser resolvido dentro? Que exemplo que nós estamos dando, se a gente não consegue se entender? E por que antes você não sofre o dano, então? Se o sofrer é para Cristo, não é isso que a gente aprende? Lembre-se, no depender de vós, tenha paz com todos. Essa é a ordem de Deus. Então nossos problemas nós devemos resolver onde? Entre nós. Não podemos chegar ao ponto de ir na justiça um contra o outro. Não faz sentido. É como Paulo disse aqui, nós vamos envergonhar o nome de Cristo. Claro que tem as suas exceções. Claro que tem as suas exceções. Tem coisas que não se resolvem mesmo e aí não tem jeito. Mas em primeiro lugar deveria ser resolvido aonde? Entre nós, né? Entre nós. Então não cabe ter litígio entre irmãos. Tá? Até porque um irmão não deveria fazer mal para o outro. Não é isso? Até porque o amar ao próximo como a ti mesmo não permite isso. A lei não permitia, muito menos agora permite. Não é isso? Então é assim que nós devemos agir também. 1 Coríntios 10, 12. Essa também é uma passagem interessante para nos lembrar, né, o que nós devemos fazer quando esses problemas ocorrem. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Tá? Então, antes de nós
brigarmos, tome cuidado, porque aquele que está de pé vigia para que não caia também. A linha é tênue para a gente causar o problema. Não é? 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim de outrem. Então nós estamos na Igreja de Cristo não para buscar os nossos próprios interesses, e sim os interesses dos outros. E quais são os interesses dos outros? Receber Cristo. Esse é o único nosso objetivo dentro da igreja. Fazer com que Cristo resplandeça e que as pessoas recebam Cristo. E que vejam Cristo através de nós. E é por isso que nós temos que tomar cuidado, porque o abuso espiritual ele é muito fácil de acontecer. Quando eu coloco meus próprios interesses acima dos interesses de Cristo. Não é? Eu tenho que tomar cuidado com isso, eu não posso fazer isso. 1 Coríntios 11, de 17 a 22. São só alguns exemplos do que pode acontecer, né? E lembre-se, graças a Deus que não acontece conosco, né? Graças a Deus que não acontece conosco. Mas se acontecer, a Bíblia já nos ensina de como resolver isso. Nisto, porém, vos prescrevo, não vos louvo, porquanto ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vós os reunis na igreja. E eu, em parte, creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que vos também aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer ou beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis? Nisto certamente não vos louvo. Ou seja, Paulo estava dizendo ali que até na ceia eles conseguiam causar o problema. Comiam antes, não esperavam celebrar a ceia, comiam demais, não deixavam para os outros, se embriagavam. Isso também é um tipo de abuso, é? Porque além de você tropeçar, você faz as outras tropeçarem. Nós envergonhamos o nome de Cristo. Não é? E você vê que a igreja de Corinto ela era bem instruída. Ela era bem instruída. E foi instruída por Paulo. Então não cabia, Paulo estava indignado que esse tipo de coisa acontecesse. Não é? E nós estamos livres disso? Não estamos. Porque somos tão bons ou tão ruins quanto essas pessoas aqui. Não é? Nós podemos ser tão bons como Paulo, como podemos ser tão ruins como aqueles que estavam fazendo isso daqui. Então nós temos que tomar cuidado para não cometermos esses tipos de abuso. Mas agora nós só falamos de coisas ruins, né? De tudo que aconteceu de ruim. E como é que a gente faz então para não cometer abusos espirituais? Né? Como é que a gente faz? A Bíblia, ela não mostra só o que aconteceu de ruim, ela mostra como fazer para se proteger desse tipo de coisa. Vamos ver lá em Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, versículos de 8 a 10. A ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal como o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ou seja, se nós queremos fazer a vontade de Deus e queremos cumprir a lei que Jesus deixou para nós, sem abusar espiritualmente de ninguém, nem de nós mesmos, nem de ninguém, é só cumprir o que está lá em Romanos 8. Romanos 13, versículos de 8 a 10. Não ficamos devendo nada para ninguém, a não ser o amor ao próximo. É? Só isso que nós devemos fazer. Simples e complexo ao mesmo tempo, né? Outra leitura que nós podemos ter também, Romanos 14. Um pouquinho na frente, a partir do versículo 1.
E a palavra de Deus diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre o dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida na sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E a quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser o Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante ao tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Perfeito, né? Então, todos nós, para não cometermos abusos espirituais, lembre-se sempre, se tem algo que eu faço que prejudique alguém, não busque seu próprio interesse, busque Deus. Não faça. Se tem algo que eu faço que está dando mau exemplo, não faça. Se tem algo que eu quero falar que vai prejudicar, não fale. Ou fale com as pessoas certas. Lembra que Jesus falou: coitado daquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar, melhor que amarre uma corda no pescoço, pegue uma pedra e se jogue no penhasco. Por que Jesus disse isso? Porque é muito grave nós fazermos um outro tropeçar. Não é? Então, nós temos que ter o discernimento de sempre. Podemos falar, podemos discutir, sempre. Mas vamos resolver os problemas com bom senso. Vamos resolver os problemas como a Bíblia ordena que sejam resolvidos. E vamos tomar mais cuidado, né? Cada vez mais, com as atitudes com que nós falamos, para não fazer ninguém tropeçar, para não fazer ninguém sair daqui da porta para fora porque acha que não tem mais jeito. Então esse é o cuidado que nós devemos ter. Não devemos buscar o nosso próprio interesse, sim o interesse de Deus. Quando nós buscamos os interesses de Deus, não tem como errar. Não tem como errar. Então, abuso espiritual, às vezes nós pensamos assim: é só quando eu vejo na televisão lá que, infelizmente, tal pessoa abusou sexualmente da outra, tal pessoa abusou financeiramente da outra. Não, abuso é muito mais amplo do que isso. Não é só aquilo. Aquilo é, infelizmente, extraordinário, né? Não devia existir, mas existe. Mas o abuso espiritual também está em pequenas coisas que podemos ou não fazer. E tudo isso está baseado numa escolha que nós temos que fazer todos os dias. Ou eu estou buscando os interesses de Deus, ou eu estou buscando meus próprios interesses. Essa é a escolha que nós temos que fazer todos os dias. Ou é Deus que governa a minha vida, ou sou eu mesmo. Todos os dias nós fazemos essa escolha em cada decisão, em cada atitude e em cada coisa que nós fazemos. Então, que nós possamos fazer assim como Paulo avisou a igreja de Corinto, assim como está escrito em Romanos e em todas as passagens da Bíblia. Que nós possamos escolher que Deus governe nossas vidas, que nós possamos escolher o interesse das outras pessoas acima do nosso, e que nós possamos escolher que o serviço de Deus é que sobressaia, que o amor de Deus é que seja exemplificado, e que a glória seja para Deus e não para nós mesmos. Amém? Que nós possamos ser assim. Não é? E que Deus nos abençoe para que nós não cometamos abusos espirituais, nem contra nós mesmos, que a gente pode fazer até contra a gente, e nem contra as outras pessoas. Amém?